Oi, tudo bem? Meu nome é Carolina Liz e esse é o segundo episódio do Café com Kate e se chama Inspiração, um trabalho diário. Eu tava vendo no primeiro episódio que eu comecei a ficar com umas nuances de voz, assim, meio dubladora do nada, e depois volta, e fica uma nuance, assim, é meio bipolar. E tem aquele leve sotaque que eu não sei de onde saiu, assim, enfim, eu começo a falar meio, porque eu tô traduzindo na minha cabeça às vezes, tá, gente? Então tenha paciência comigo, porque às vezes eu misturo português com inglês. O cérebro faz assim. Mas eu quero me comunicar em português com vocês, para vocês entenderem. Então, tenham paciência. Muito obrigada. E a convidada de hoje vai ser. Ninguém, vai ser só eu mesma. Bom, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu faço teatro desde os meus 15 anos. Eu sempre tive essa vontade de fazer teatro, de ser atriz, desde pequena, mas crescendo numa família conservadora, assim, um espaço conservador, uma escola conservadora também. Eu sempre deixei essa ideia meio de lado, porque eu achei que isso nunca ia pra frente. Então, eu fiquei tentando colocar na minha cabeça que eu ia, sei lá, ser médica, se ia ser advogada, engenheira, qualquer outra coisa. Mas aí com 13 anos eu falei, não, pera, eu realmente quero isso, eu vou fazer isso. E eu já fazia inglês. Então eu falei, nossa, eu quero muito fazer teatro nos Estados Unidos. Coloquei isso na minha cabeça também. Então, com os meus 13 anos, até hoje eu tô aprendendo inglês, porque é a minha segunda língua. E teatro, desde os meus 15 anos. Eu tive o privilégio de estudar numa escola, americana quando eu era mais nova. Eu fiquei um ano em Maynard, Massachusetts, e eu já ia falar com um sotaque, Massachusetts, e foi uma experiência muito incrível. Eu consegui aprofundar meu conhecimento e fazer mais aulas de teatro mesmo nessa escola. E eu falei, nossa, voltei com tudo pro Brasil quando eu terminei o ensino médio, assim, né? Eu tava quase para terminar, né? Porque o ano é diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu tava terminando o terceiro ano do ensino médio. E eu falei, mãe, eu preciso entrar numa escola, fazer alguma coisa. E entrei na Célia Helena, maravilhoso, eu amo muito. Esse é um espaço que, inclusive, eu quero mais pra frente aprofundar, assim, o tanto do meu amor que eu tenho por esse lugar, mas mudou tanto a minha cabeça, com tudo, assim, com arte. E foi daí que eu fui tirando a minha inspiração, porque antes a minha família nunca foi de me levar ao teatro, de incentivar a arte, sabe, dentro da minha família. Então, se eu ia no cinema, era com um tio específico, o tio Michel. Se estiver assistindo, te amo. E era isso que eu tinha, assim, de teatro, de cinema, era só com esse tio especificamente. Então, eu cresci um pouco sem essa referência, sem ir em museus, que também foi um pouco abafando, assim, a minha vontade de ser atriz, assim, esse gás, né? E quando eu entrei, era obrigatório você ir nos museus, você ir em exposição de arte, você tá no contato com a arte toda hora. E isso foi mudando muito a minha cabeça, isso foi aprofundando e falando assim, nossa, realmente é isso que eu quero fazer, eu sou apaixonada por isso. E desde então eu nunca parei. Eu fiquei em São Paulo por um tempo, fiz faculdade de cinema também. Entre esses meios tempos, assim, eu fazia cursos fora, de teatro também, que eu consegui fazer, para aprofundar, né, as minhas as minhas habilidades. E foi uma experiência incrível, assim. E eu sei que a minha mãe queria que eu, sabe, depois que terminasse a faculdade de cinema, quisesse ficar por ali, mas ela falava: "Não, se você ainda quiser ir pra fora, você vai depois que terminar a faculdade". E eu fiquei ali, né, esperando a faculdade terminar para eu vir e fazer realmente um curso mais longo aqui. E foi como eu acabei chegando aqui. Cheguei em Los Angeles em 2022, me formei agora na escola, no conservatório, final do ano passado. E tô por aqui agora pra ver o que que vai ser. Mas tudo pra falar que quando eu tava em São Paulo, eu tinha, obviamente, muito acesso, eu tinha um carro, metrô também lá é muito fácil você ir pros lugares, pras exposições. E o que me inspirava muito, eu assistia muitas peças de teatro, muitos filmes, também pela faculdade de cinema. Mas eu via que não era só isso que me dava gás como artista, porque como artista você consegue se refugiar em outras artes também. Então, de eu ir em um museu e eu ver uma exposição de arte ou ver um- uma apresentação de ópera, essas coisas me faziam com que eu ficasse tão inspirada. Eu comecei a perceber que eu tenho que estar curiosa para as coisas. A curiosidade de querer ver uma coisa que não é muito tá dentro da minha zona de conforto,
ou só de escutar os outros, observar os outros, conversar com seus amigos, assim, realmente conversar, olhar no olho e fazer uma troca, porque hoje em dia parece que conversa. Pelo menos eu sinto isso, que às vezes eu converso com alguém, mas a pessoa realmente não tá. Ela tá realmente me escutando ali, né? Ela tá querendo me ouvir. Porque senão não tem sentido você tá ali, né? E é claro que você tem que ficar assim todo dia, pelo menos pra mim, assim. Eu fico tentando achar uma inspiração, alguma coisa que me dá um gás. Porque essa vida de artista realmente a gente tem que ter muita vontade pra continuar, senão a gente já vai acabando fazendo por fazer ou faz um trabalho assim, tipo, por fazer pelo dinheiro. Não, a gente tá fazendo isso porque a gente ama, a gente quer contar uma história, a gente tá ali. E aí eu queria perguntar, o que que vocês fazem para se sentirem inspirados diariamente? Porque, de novo, é um trabalho diário que a gente tem que fazer. E eu queria só concluir o quão importante é a gente dar ouvidos para isso, porque a gente acaba deixando meio de lado e achando que não é importante, e que tem coisas mais importantes que você tem que dar a sua atenção, mas se você vai silenciando essa parte, não colocando bagagem ali na sua arte, eu acho que eu acho que você vai se perdendo um pouco, né? Perdendo o seu propósito, perdendo a razão de você estar fazendo isso. Então coloca aqui nos comentários o que que você faz no dia a dia e a gente vai se ajudando, tá bom? Beijo, gente. Obrigada por assistir.